Boa noite. Meu relato se passa pelos anos de 1995 ou 1996. Não lembro a data ao certo, com precisão, pois eu era muito pequeno. Devia ter por volta de 5 a 6 anos. Hoje tenho 32 anos e sou cabo da Polícia Militar do Ceará. Por questão de privacidade e por ser militar da ativa, não irei me identificar nem identificar as pessoas envolvidas nesse relato. Como falei na data anteriormente, eu morava na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará. Morava com meus avós e tio. Meus avós tinham terreno na cidade de Camusim, que fica próximo à cidade de Sobral. E todos os anos, na época da safra de caju, eles iam passar uns dias nesse terreno, pois o terreno tinha muitos pés de cajus e eles iam acompanhar a colheita de caju para poder comercializar e vender as castanhas que na época eram muito valiosas e rendosas. Numa dessas viagens, eu acabei ficando em casa no Maracanaú com meu tio, pois não poderia ir por conta que eu estudava e como a colheita não era na época de férias, se eu fosse, perderia o ano letivo na escola. Lembro-me que em casa tínhamos um cachorro de porcelana que ficava de enfeite em cima da geladeira, e eu particularmente nunca gostei desse cachorro. Durante uma noite dormindo com meu tio em casa, ele dormindo na cama e eu dormindo em uma rede no mesmo quarto, eu acordei no meio da noite, não lembro o horário ao certo, e comecei a escutar uns rosnados que vinha da cozinha, que ficava próximo ao quarto em que dormíamos e próximo à sala de estar, que inclusive estava com as luzes acesas, pois eu era muito pequeno e tinha medo de dormir com as luzes apagadas. Outro detalhe: na época eu não era batizado ainda. Quando comecei a ouvir os rosnados, não dei muita bola e fiquei quieto na rede olhando para a luz da sala de estar, pois dava para ver, pois o quarto não tinha porta e ficava mesmo de frente à referida sala. Eu achava que os rosnados eram de alguns cachorros que tínhamos em casa. Porém, os cachorros lá de casa dormiam no quintal e não dentro de casa. Em um determinado momento, eu comecei a perceber que os rosnados começaram a aumentar e ficar mais alto. Foi quando eu comecei a chamar baixinho pelo nome do meu tio para ver se ele acordava. Porém, ele não acordou. Os rosnados foram aumentando e em um dado momento eu comecei a perceber e a ter a sensação de que alguém estava vindo da cozinha sentido para o quarto. À medida que eu escutava as pisadas e sentia a sensação de alguém vindo, os rosnados ficavam ainda mais alto. Foi quando meu coração começou a acelerar e o sentimento de medo tomou conta de mim. Nisso voltei novamente a chamar pelo nome do meu tio, só que agora mais alto, mas o mesmo não dava sinal nenhum, nem sequer respondia ao meu chamado. Foi quando eu senti 2 mãos no meu pescoço me sufocando. Porém eu não via ninguém, só via a luz da sala acesa, que confirmou que eu sentia as mãos me sufocando e ia perdendo também o ar e minha visão foi escurecendo. Isso tudo eu gritando pelo nome do meu tio enquanto eu era sufocado e ele em momento algum acordou. Por fim, minha visão escureceu por completo e eu acabei desmaiando ou adormecendo, não sei ao certo. Quando me levantei, já foi pela manhã e quando olhei para a cama, meu tio não estava. Daí escutei umas pessoas conversando como se estivessem na cozinha. Me levantei para ir olhar. Era o meu tio e um primo meu que tinha ido lá em casa que estavam conversando e tomando café.
Me sentei na mesa para tomar café com eles e falei a eles o que tinha acontecido. Porém, eles em nenhum momento acreditaram em uma só palavra que eu disse. Não deram credibilidade no que falei, pois, como eu disse, eu era muito pequeno. Tinha em torno de 5 a 6 anos. Eles acharam que era invenção minha. Disseram que eu tive apenas um pesadelo. De qualquer forma, quando minha avó chegou de viagem, eu relatei novamente para ela toda a história. Mas da mesma forma, ela não acreditou. Eu encasquetei na minha cabeça que o que aconteceu comigo foi fruto daquele cachorro de porcelana que ficava de enfeite na geladeira que falei anteriormente. Daí comecei a pedir à minha avó que desse fim naquele cachorro. Quase todos os dias eu pedia e implorava. Foi quando ela resolveu doar o cachorro para uma vizinha dos fundos. Aí finalmente eu sosseguei. Para finalizar, logo depois minha avó mandou me batizar, pois para ela a história que contei não era verdadeira, e sim foi um pesadelo. Isso era fruto porque eu ainda era pagão e não era batizado. Hoje, infelizmente, nem meu tio, nem meu avô e minha avó, que faleceu por último em 2021, vítima do Covid-19, estão entre nós. A casa ainda é da nossa família, só não tem mais a mesma estrutura da época. Eu não moro mais lá. Mas vez por outra, quando vou visitar a família, eu durmo lá sozinho e nunca mais vi nada de anormal ou sobrenatural. Tenho dúvidas em mente se realmente eu tive um pesadelo ou tudo aquilo foi real. Porém, foi algo tão marcante em minha vida que eu recordo de todos os detalhes até hoje. Mesmo na época, eu sendo uma criança e tendo se passado mais de 25 anos depois. Boa noite a todos e estarei sempre acompanhando os relatos aqui no canal, pois acho muito bacana e intrigantes.